Bom, pessoal, boa noite a todos e todas. Estamos iniciando mais uma oficina de programação. Na oficina de hoje, nós teremos a participação do Bernardo Mendes, né, que já foi finalista aí, representando a UTFPR na maratona de programação. Inclusive, a última final brasileira, né, que foi em Chapecó, ele estava no time que foi classificado. E ele vai apresentar, então, para hoje, problemas envolvendo Small to Large Merging. Ele vai já começar direto com os problemas dele, a gente não vai ter um problema exatamente bem introdutório, assim, na oficina, até porque o conteúdo não envolve nenhum requisito muito avançado, então ele já vai ter todo o tempo para poder desenvolver aquilo que ele trouxe, e na sequência a gente já também libera para vocês poderem estudar e terminar juntos, tudo bem? Bernardo, mais uma vez, muito obrigado, fica à vontade. Bem, a aula ela é sobre Small to Large Merging, como está escrito no slide. E, bem, Small to Large Merging, a ideia é basicamente que isso é uma técnica para unir estrutura de dados de uma maneira mais eficiente do que as maneiras triviais de unir estrutura de dados. Quem aqui já sabe Small to Large Merging? Aí sabe? Thiago sabe também? Bem. A referência que eu vou usar é essa página do Usaco, USCO, não sei, USCO, acho, né? Que ela tem uma explicação bem legal sobre Small to Large Merging. E então, se vocês quiserem a referência, podem ir lá e tal, mas o slide ele também está bem decente a explicação. Bem, o problema que a gente vai estar analisando, a gente vai começar pensando num problema, que é esse USCO Promotion Count. Esse problema ele começa com uma história muito típica assim, de problemas de programação, que é que tem uma startup de vacas, né? E essa startup de vacas ela é composta por 100 mil vacas, que elas são numeradas de 1 a N. A vaca 1 ela é a presidente da startup, ou seja, ela é a raiz da nossa árvore. A gente vai montar uma árvore a partir dessas 100 mil vacas. Cada vaca tem um gerente, que é o pai da vaca, sendo que a vaca presidente, já que ela é a presidente, ela é a raiz, ela não tem nenhum gerente, ela não tem nenhum pai. Para isso, toda vaca tem um pai, o que caracteriza para a gente uma árvore. Cada vaca também tem um valor de proficiência nessa empresa, que diz o quão bom que a vaca é no seu trabalho. Esse valor ele pode ir de 1 até 10 anos. Ele é dado por PI. E para cada vaca, o que a gente tem que imprimir no final é a quantidade de subordinados J dessa vaca, ou seja, a quantidade de vacas que estão na subárvore da vaca atual, que tem uma proficiência maior do que a proficiência da vaca atual. Ou seja, as pessoas que são melhores no trabalho que a vaca atual e que são subordinadas da vaca atual. É isso que a gente quer saber. Bem, agora a gente vai falar de qual que é a solução para esse problema. A solução envolve Small to Large Merging. A ideia é, para cada vaca I, a gente vai armazenar um set contendo todas as vacas presentes na subárvore da vaca I. Então, basta a gente olhar no set de subordinados da vaca I, em qual posição que essa vaca está nesse set, se o set está ordenado, e assim a gente consegue calcular de uma maneira bem fácil a quantidade de vacas que tem uma proficiência maior que a vaca I nesse subset. É bastante simples. Como eu disse, basta verificar a posição da vaca PD no set. Bem, daí a gente entra numa questão. Se para cada vaca a gente vai ter um set que vai conter todos os subordinados dessa vaca, a gente tem que unir essas estruturas de dados de uma maneira rápida.
porque para cada vaca a gente vai ter, inicialmente a gente vai ter só ela, um subset dela, e para cada um dos filhos dela, a gente vai pegar o set desse filho e vai unir no set atual. Para isso tem uma série de maneiras de fazer isso, de unir estruturas de dados. E a gente tem que avaliar qual que é a estrutura de dados adequada para fazer essa união. E, a partir de uma estrutura adequada, fazer essa união de uma maneira que seja rápida. Bem, por exemplo, as listas encadeadas, a união se dá em node 1. A gente pode unir uma lista encadeada de um tempo constante, é bem simples. Mas unir uma lista encadeada também não ajuda em nada a gente, porque iterar na lista encadeada, a gente tem que iterar linearmente, então não é uma estrutura que a gente vai seguir em frente com ela. Mas e sets e vetores? Quanto tempo, qual a complexidade da união dos sets e vetores? Bem, aqui a gente vai propor uma maneira que é efetiva de unir sets, de modo que esse problema vai passar. Porque se a gente codasse isso de uma maneira não ótima, esse problema ia estourar a complexidade e não ia passar. Bem, a nossa implementação inicial, ela vem de uma ideia que ela é, digamos, como eu posso dizer? Bem, é uma ideia naiva, inicial. Que se a gente tem dois sets, A e B, de tamanhos N e M, e a gente quer unir os sets A e B, a gente pode simplesmente iterar cada elemento pertencente a B e inserir esse elemento no set A, de modo que, no final das contas, a gente vai ter só um set com todos os elementos de A e de B. Bem, fazer essa união, essa única linha de união, fazer ela se o set B tem M elementos, para cada elemento de B, ou seja, para os M elementos de B, a gente vai fazer uma inserção em A, que vai levar log de N mais M, a depender de qual que for o set de tamanho superior. Então, essa linha, ela roda em log de M, roda em M vezes log de N mais M. Agora, se a gente fizer isso para cada nó na nossa árvore, o nosso tempo total de execução vai ser nzão ao quadrado log de nzão. Por quê? Porque se para cada set a gente unir um set de tamanho maior no nosso set atual, a gente vai acabar fazendo... deixa eu pensar em uma maneira interessante de explicar isso. A gente... Aqui é nzão vezes a complexidade de cima, né? Exatamente, mas aqui não é tão simples assim. É porque é o seguinte. Essa linha aqui, ela roda nessa complexidade aqui. O que leva essa complexidade a ser nzão, que é o número total de nós na árvore? O que vai levar a isso acontecer em casos em que a gente sempre vai estar unindo um set de tamanho grande num set de tamanho pequeno. Porque se para toda vez a gente tiver um set de tamanho 1, a gente for unir um set de tamanho 1, daí vai ter um set de tamanho 2, daí um set de tamanho 1 com um set de tamanho 3, daí vai ter um set de tamanho 4, daí um set de tamanho 1, a gente vai pegar todos os elementos de volta e unir nele. Daí a gente vai ter um set pequeno, pegar todos os elementos de volta e unir nele. A gente fizer isso para cada elemento, a gente vai primeiro fazer uma união de um set com um elemento, depois com 2, depois com 3, depois com 4, depois com 5, depois com 6, depois com 7, até N. Então a gente vai ter, para cada união, no total, se a gente fizer o cálculo, vai dar N ao quadrado, logzão de N. Então, por causa disso, vai ser um caso... Não é em todo caso que essa complexidade vai aparecer, são só nos piores casos. Né? Um caso, tipo, esse aqui. Bem simples aqui. Se a gente fizer a união desse aqui nesse aqui, depois a união desses dois nesse aqui, depois a união desses três
nesse aqui, depois a união desses 4, nesse aqui a união desses 5, nesse aqui vai ficar quadrático. Esse tempo, e por conta disso as uniões não vão passar em tempo suficiente. Bem, tem uma maneira mais rápida de fazer isso. Mas ainda é uma ideia que não passaria. Que é com vetores. A gente pode manter os dois vetores ordenados. Se a gente quer unir dois vetores. A gente tem um vetor A, um vetor B. Os dois vetores eles estão ordenados. A gente quer unir eles. A gente pode usar uma operação de merge. Que é a operação que tem o merge sort, se não me engano. E, bem, ela é uma operação que é bem simples. Você vai unindo eles de maneira ordenada. Você tem a implementação do C++, você une um vetor A com um vetor B e armazena no vetor C. E o tempo de execução dessa linha aqui é N mais N. De novo, para um caso que nem esse aqui, que você une 1 em 1, daí 2 em 1, daí 3 em 1, daí 4 em 1, daí 5 em 1, daí 6 em 1, daí 7 em 1. O tempo total de todas as uniões vai ser Nzão quadrado. Então, esse tempo aqui também não passaria. Você vai ter um tempo de união muito grande. Bem, daí tem uma ideia de maneira de fazer isso de uma maneira eficiente. Unir dois sets, dois arrays, ou duas estruturas de dados. Assim, tem várias estruturas de dados que é possível unir de uma maneira eficiente usando essa técnica. E a implementação dela é bem simples. Na verdade, é só uma linha a mais do que a implementação anterior. Primeira linha. A gente vai unir A em B. Se o tamanho de A for menor... A gente vai unir B em A, perdão. A gente vai unir B em A. Se o tamanho de A for menor do que o tamanho de B, a gente dá um swap em A e B. Esse swap, ele é constante em C++. Para sets, para vectors também, para arrays não é. Eu acho que a gente teve uma aula que o Thiago foi fazer o swap em arrays, mas o arrays não é. Mas para vectors e para sets é constante. Você faz um swap em tempo constante. E daí você faz o merge normalmente. Você insere todo elemento de B em A. E o B, ele é necessariamente, o tamanho dele é menor ou igual ao tamanho de A. Bem, o swap ele é constante. O tempo de união é M para cada elemento de B, vezes log de N, que é o tamanho de A, que é o tamanho que domina a questão. E o tempo total de execução, a gente já vai mostrar o porquê, vai dar N vezes log ao quadrado de N. E esse tempo, em boa parte dos exercícios que você for necessário você calcular subsets em uma árvore, na maioria vai passar. Bem, a gente vai mostrar por que a complexidade, se você simplesmente colocar um swap aqui, vai dar N log ao quadrado de N. Bem, primeira coisa, a gente tem um elemento, e esse elemento, ele começou num set lá, que só tinha ele foi movido de set yzão vezes. Ou seja, ele passou de um set para outro, depois ele passou de um set para outro, yzão vezes. Quando ele passa de um set para outro, como ele sempre passa para um set que tem tamanho maior que o set atual, se o tamanho do set que ele pertencia era x, então o tamanho do set resultante vai ser pelo menos 2x. Porque agora o set atual que ele está tem todos os elementos do set que era maior que o dele, que tem um tamanho pelo menos maior que x, e os elementos do set do tamanho do set dele, que tinha tamanho x. Então vai ter pelo menos tamanho 2x. Então sempre que um elemento passa de um set para outro, ele passa para um set que tem pelo menos tamanho, o dobro do tamanho do set que ele estava anteriormente. Bem, então, o que isso quer dizer? Se o elemento foi movido de set y vezes, agora ele está no tamanho, ele está num set de tamanho pelo menos 2 a y. Se ele, por exemplo, se ele não for movido nenhuma vez, y é 0, então o tamanho do set atual dele é 1. Se ele foi movido para um set que tinha um outro elemento, por exemplo, o tamanho dele atual é pelo menos 2. Pode ser que seja mais que 2, pode ser que o set tivesse mais elementos. E assim vai. Então, por causa dessa linha aqui, isso é verdadeiro.
Bem, como o tamanho máximo que a gente vai ter para um set, que o set que tiver na raiz, por exemplo, vai ser nzão, cada elemento vai ser movido no máximo log de n vezes. Porque a cada vez que ele é movido para um set de tamanho maior, ele é movido para um set de tamanho com pelo menos 2 vezes o tamanho anterior. Então, isso aqui vai significar que ele vai ser movido de set no máximo log de n vezes. Então, para todos os elementos, a gente tem n são elementos, a gente vai mover eles de set log de n vezes log de n, para cada vez que a gente move eles de set, é um log de n, então vai ser n log ao quadrado de n, para fazer um merge de todos os sets, de uma maneira mais eficiente que a maneira anterior. Bem, o Small Large Merging, ele funciona no set, funciona em vectors também, se você quiser fazer com vector, dependendo do exercício. Pode ser usado também para maps, para um large map. Mas tem que ter cuidado que swap nem sempre roda em odd 1, nem sempre é constante. Como, por exemplo, o array não é constante, então você vai ter que usar alguma técnica de ponteiros, alguma coisa para garantir que o swap vai ser constante. Dependendo da estrutura, a estrutura tem um método tipo ponto swap. Daí você chama o método ponto swap, daí o método ponto swap dela geralmente vai ser mais eficiente. Daí, dependendo, vai rodar de maneira constante. Então, bem, retomando o nosso exercício. A gente tem a nossa árvore, que tem o nosso presidente, e para cada presidente tem os subordinados dele. Cada um tem a sua proficiência. Para cada um deles, a gente vai armazenar um set com todos os subordinados na subárvore dele, e a gente vai simplesmente consultar em que posição naquele set, se o set está ordenado, em que ele fica. Mas daí você deve estar pensando, pô, o set, no C++, não dá para fazer isso. Porque ele é ordenado, mas você não pode calcular a posição dele em relação aos demais elementos em tempo constante. Isso levaria tempo linear. Você teria que percorrer até, no máximo, todos os elementos do set para saber quantos que de fato são menores que ele. Eu não sei como é que funciona a ordenação dele, mas não é uma ordenação... eu acho que não é uma ordenação... digamos... Não é uma ordenação que você pode... Porque não é indexado. Perfeito. Não é uma ordenação indexada. E daí tem soluções. E daí isso é uma questão interessante. Porque tem várias maneiras de fazer esse exercício. Esse exercício você pode fazer, eu vi, teoricamente você pode fazer com segment tree. Não é surpresa, você pode fazer muita coisa com segment tree. E talvez, assim, seja interessante, algum dia eu posso até mostrar a solução desse exercício com segment tree, por exemplo. Isso é uma solução que é interessante também. Hoje eu vou mostrar a solução dele, que é a solução mais simples possível. Daí, na próxima aula, o Thiago vai mostrar a solução com Git. Não? Não, tô brincando. Mas, enfim, o Thiago fala que dá para fazer com Git, então... Mentira, ele não falou que dá para fazer com Git, mas provavelmente dá para fazer com uma Git. Daí, talvez seja possível mostrar isso na próxima aula. Na aula de hoje, a gente vai mostrar usando estruturas de dados policy-based. Essas estruturas de dados, elas são bem fáceis de incluir no C++. Elas são uma extensão da... Isso foi uma ironia, né? Não, na verdade, elas são bem fáceis. Aquelas linhas são um inferno. São inferno. São duas linhas que você tem que colocar, que elas são bibliotecas a mais, que são bibliotecas escondidas do C++. Se você inclui elas, e daí ela te dá o que a gente quer, que é o ordered set, que é o set que ele está ordenado e que você pode fazer a consulta nele de maneira indexada e você consegue a ordem de uma chave de uma chave na estrutura de dados. Bem, para isso tem que fazer dois includes, são esses dois aqui. O ideal é anotar eles, deixar eles anotados, né? Ninguém lembra disso. Mentira, dá para lembrar. Isso aqui você inclui o Extended Policy Based Data Structures, né? PBDS. Associative Container, que é a classe base, tá? Container associativo. E daí, essa Policy Based Data Structure significa que você tem uma série
estruturas de dados que são derivadas dessa estrutura de dados aqui. E daí a que a gente quer é a tree policy, que é a árvore. A gente vai fazer uma estrutura com base em árvore e fazer um set. Bem, essa aqui é a descrição da estrutura, que é, tipo, parece um caos assim. E não é tão complicado assim quando você para analisar a linha a linha. A primeira linha, isso aqui é a estrutura, é o reflate, blá, blá, e essa aqui é a classe tree. Esses aqui são todos os parâmetros da classe. Primeira linha é o key type, ou seja, é o tipo da chave que você quer armazenar na sua estrutura. Você pode fazer um set de ints, você pode fazer um set de long-longs, um set de pares. Isso aqui é se você vai ter um mapeamento, tipo um map. Assim. A princípio, para o nosso exercício, a gente não vai usar isso aqui. Daí tem um negócio lá que você coloca null, mapped, e significa que não tem mapeamento. Isso aqui é o tipo de comparação que você vai fazer interno no seu set para deixar ele ordenado. Por padrão, vem o less da biblioteca padrão do C++. Isso aqui é um nome para a estrutura que você vai utilizar. A gente já tem algumas por padrão que são disponibilizadas. A que a gente vai usar hoje é a Red Black Tree, e que é a que todo mundo usa. A Red Black Tree, pelo que eu vi, não dá para usar muitas outras estruturas. Inclusive, significa que, tipo, se você quiser, você pode, em vez de usar isso aqui, você pode implementar uma Red Black Tree na prova. Que, teoricamente, é a mesma coisa. Mas eu acho que ninguém faria isso, porque deve ter umas 500 linhas na Red Black Tree. Daí, isso aqui é template, daí... isso aqui, se você quer incluir Node Update, no nosso caso, a gente não vai usar, mas é possível fazer Node Update. Isso aqui é Allocator. Allocator, eu não sei muito bem o que é. Acho que é coisa para alocar as coisas. Não sei. Enfim, não é importante. Isso aqui eu sempre deixo do jeito que cara e deu certo. Bem, daí a gente não vai declarar tudo aquilo lá é só a descrição da estrutura de dados. Mas as duas. A estrutura de dados é importante falar. Ela tem esse namespace aqui. Tem que falar mais esse namespace aqui. GNU Pods Based Exercise. Pode dar using namespace, daí você não precisa escrever isso aqui, ou você pode só escrever isso aqui. A nossa chave, uma estrutura padrão, um exemplo de estrutura padrão, seria uma chave com int, não ter mapeamento, você usar a ordenação de lesInt, a estrutura de dados interna é uma Red Black Tree, e você usa esse aqui, é o Tree Order Statistics Node Update, que é o update node que vem nessa biblioteca mesmo. Nesse namespace. E daí você declara como typedef, isso aqui, ordered set. E esse aqui é o seu ordered set. Você pode mudar isso aqui, obviamente. Você pode mudar a sua chave, você pode mudar se você quer mapear a chave para alguma coisa, você pode mudar a sua função de ordenação interna. Isso aqui, meio que não dá para mudar. Daí, as operações que ela tem. Todas as operações do set. Insert, eu acho que tem remove, tem, aparentemente, deve ter o update, tem o size, se você quiser pegar o tamanho. Tem o swap, se você quiser fazer um swap. Tem mais alguns. Essa aqui são as operações set. Swap. Find by order. Uma operação que não tem no set. Ela retorna o iterador para o késimo maior elemento, contando a partir do zero. Do zero, tipo do índice zero. Se você quiser achar o késimo maior elemento. E essa aqui, a gente vai usar hoje. Order of key. Retorna o número de elementos menores que o elemento. A gente passa para ela, para essa função aqui, que estão no set atual. Só isso. Ela retorna, tempo loggen. Bem, e acho que do slide é isso. Então, essa é a nossa método de resolução. A gente vai colocar tudo no order set. Daí a gente vai fazer os multi-large merge de todos os nós. E no final das contas a gente só vai achar a ordem do nosso gerente atual na subárvore dele e ver quantos que são maiores. E essa é a resposta. É bem de boa de implementar com order set. E como eu disse, deve dar para implementar com outras formas. Eu não cheguei a fazer, mas tipo, dá até para ser tipo, um tópico de outra aula. Assim. Agora vamos fazer sem o order set.
Essa aula vai ser com order set, que vocês vão ver que vai dar, tipo, bem curto o código. O exercício. E abrir. Cadê o exercício? Bom. Não peguei o exercício. Aqui, sim. Bem, beleza. Esse aqui é o exercício. Então eu vou codar ele aqui, não vai ser nada muito difícil. Só tem umas coisas que tem que fazer nesse exercício aqui, porque ele é um exercício de Olimpíada, então... Vamos lá, vamos incluir as coisas do set, né, porque tem que incluir elas. Bam, bam, bam. Eu vou usar o namespace std mesmo. Eu vou declarar... assim, tem uma coisa. Dá um zoom, né? Um pouquinho só de zoom já vai. Isso, perfeito. Será? Eu acho que assim fica melhor, eu acho. Melhor, mas não precisa. Tá. Se precisar de mais espaço, pode. Tem uma coisa que os valores de proficiência de cada vaca podem ser repetidos. Eles podem ser repetidos. Então, eu acho que na hora de inserir eles no set, eu vou manter também a contagem de quantas vacas que eu inseri até o momento. E daí eu vou inserir a proficiência dela e qual que é o número da vaca atual dentro do set para permitir repetidos. Porque senão, se eu não permitir repetidos, aí eu vou acabar fazendo uma contagem lá e não vai estar os repetidos e daí vai dar errado. Então eu vou fazer um set que vai ser um set de pares que daí vai permitir os repetidos. Então eu vou dar um type def var int i. E agora a gente vai dar vamos declarar a nossa árvore. Eu vou só copiar isso aqui mesmo. Mas não vai ser exatamente isso aqui. Nossa árvore vai ser uma árvore de pares. E... Epa, deu. Bem, agora a gente vai começar a ler a entrada. Para ler a entrada no US Code, tem que ler a entrada de um jeito não tão usual assim. Tem que ler, acho que era... eu acho que é assim. Porque a entrada ela vem nesse arquivo, que é o promotion.in, e a gente tem que mandar a saída no promotion.out. Acho que é isso.
Vamos. Tomara que seja isso. Se não for isso, eu vejo qual que é a negócio. Mas acho que então, beleza. Estou lendo a entrada. A entrada começa com inteiro N, que é o número de vacas. Então, eu vou ler o número de vacas. Beleza. Daí, para cada vaca, eu vou ter a proficiência dela. Eu vou armazenar isso num vetor. Né? Eu vou declarar o número máximo de vacas aqui. Vai ser 10 na quinta. E daí eu vou ler todas as proficiências de todas as vacas. Beleza. Faltou ele. Faltou isso aqui, faltou... Beleza, vai. Bem, eu li a proficiência de todas as vacas. Daí, para cada vaca, o exercício também vai mostrar qual que é o parente da vaca. Oi? Tem que colocar par, se alguma coisa. Ah, não, você Não, está eu vou só declarando, né? declarar ele mesmo. Só declarando, Só porque eu sou, sei lá. Eu faço essas coisas às vezes, eu não sei se é bom ou não. Se vou deixar ele mesmo, para mim tá bom. Eu não tenho muito critério quanto isso. Bem, eu vou criar um grafo para eu poder fazer os multi-lord merging das folhas subindo para a raiz. Esse aqui vai ser o nosso grafo, vai ser uma lista de adjacências. Então, eu vou escanear qual que é o pai da vaca I. Né? A vaca 0, que é o presidente, eu trouxe a indexação para 0, não tem pai. Ela é a vaca 0, não tem pai. Então, eu vou começar da vaca 1 e vou até a vaca N, para cada vaca eu vou escanear o pai dela, e daí eu vou ir lá na GL da pai menos 1, porque está indexado em 1, o pai que ele dá, e vou dar um push back na vaca I. Ou seja, a vaca, o pai de I tem uma conexão que vai para I. Já que eu só vou descer na árvore, eu não vou subir nela, eu não preciso dar o pushback no outro sentido. Só nesse sentido já está bom. O que eu faço agora? Bem, agora eu vou fazer a minha BFS, começando em 0, que é a raiz. E daí eu vou percorrer todas as vacas. Eu vou printar qual que é a quantidade de subordinados da vaca I que tem uma proficiência maior que a vaca I. Eu vou guardar isso aqui em... Eu vou declarar o insert aqui em cima. Beleza. Então, é isso aí. Essa aqui é a função main. Eu vou ler todas as proficiências, ler o pai de todas as vacas, guardar no gráfico de adjacências. E daí eu vou imprimir as respostas. A BFS ela vai ser uma função bem simples também. Void BFS into, que é o vértice que eu totalmente, for int v, dois pontos, gl de u, ou seja, para cada filho de u. O que eu vou fazer? Deixa eu pensar. Vou chamar a BSS de v. Né? Daí depois de chamar a BFS de v, eu vou... eu tenho que declarar os sets, né? Tenho que declarar os ordered sets. Cada vaca vai ter o seu order set, né? Deu algum erro. Ordered. Daí eu vou verificar se o sub de v, ponto size, é maior que o sub de u. Agora eu vou fazer os multi-lord merge. Se for, eu vou dar um swap entre o sub de u e o... não é assim que dá um swap, não. Quase que eu esqueci, não é assim. É o sub de u ponto swap sub de v. Eu dei swap, porque o order set não dá para dar o swap com o swap da biblioteca padrão, tem que ser com um swap que é próprio dele, que daí vira constante swap. Se fosse o outro, ia virar linear. Ele ia fazer o swap para todo elemento e tal, aí não ia funcionar.
Daí, for all dos pontos sub de V, eu vou pegar toda a vaca que está na subárvore de V, que é um dos filhos de U, e vou inserir essa vaca na subárvore de V, que vai ser com insert. Calma. Beleza. Esse aqui é o multi-line merge. Deu para calcular a resposta de cada vaca. Beleza. Eu cheguei, eu fui lá, adicionei todas as subárvores na árvore atual, todos os filhos na árvore atual, na subárvore atual. Agora eu só tenho que pegar a resposta, né? Answer due, vai ser igual, blá, blá. E eu também vou inserir o V, daí no final das contas, no sub atual. Vou pegar e vou inserir, eu vou inserir um par, né? Porque, inserir um par. Bem, para isso eu tenho que manter também a contagem da quantidade de vacas que eu vou inserir, porque eu posso inserir vacas repetidas e tal, então eu não posso só inserir o valor dela, eu tenho que inserir também um outro valor junto para garantir que vai ser sempre distinto os valores. Eu vou inserir a proficiência da vaca U e a contagem de vacas. Eu vou implementar a contagem de vacas. Acho que pode ser do outro sentido também, mas não vai dar certo de qualquer jeito. A answer due vai ser o tamanho do set de U menos qual que seria a função exatamente? Order of key menos subdue ponto order of key e eficiência de U. Vou colocar uma frase. Para garantir que eu sempre não vou pegar outras vacas com a mesma proficiência que a vaca atual, eu coloco count mais i, todas as vacas anteriores têm um count menor que a vaca atual, então eu vou garantidamente não estar pegando nenhuma delas, eu só vou pegar todas as vacas que têm uma proficiência maior que a proficiência da vaca atual. Eu acho que é isso. Tem que inicializar o computador, né? Eu acho que ele inicializa em zero tá bom. Porque, por padrão, ele já... É só mania. Oi? É só mania de professor de C. De colocar em zero? Talvez seja uma boa prática, mas... Bem, parece que deu tudo certo, então eu vou pegar aqui, vir aqui no US Code, copiar o input. É esse aqui o input? Não é esse aqui, não. Meu Deus, esse é outro exercício com o mesmo nome. Deixa eu ver. Não, é isso aí. Não é não. Esse aqui é outro exercício com o mesmo nome. Caramba. Nossa, eu vou... Você botou o link no teu slide. Não, no clube tá linkado. No clube tá linkado. Obrigado, professor. Esses são os treinos já. Lá pra cima, piscina. Aí, 11 de junho. Agora eu vou codar o promote.in, colar. Promote.in, promote.out. Será que eu digitei alguma coisa errada? Eu digitei errado. Eu digitei promote. Deixa eu ver o que é para digitar mesmo. Promote. Onde é que você viu? Ali, ó. Está escrito aí, file. Bem, está escrito... Out aqui, 20100, 20100, e eu acho que é isso. Se pegar,
Submeteu. Course. Promotion.cpp. Submit solution. Deu certo. Era um exercício bem de boa, assim, de resolver com order set. Eu imagino que com árvore de segmentos, alguma outra coisa, eu não chego a pensar de frente muito bem, mas deve ser bem maior, cara. Deve ser bem maior. Então, tipo, mesmo que o order set seja um negócio meio feio, assim, tipo, incluir e tal, dependendo, pode ser que seja bem mais fácil de resolver com ele, porque, tipo, o código, apesar de ter essas coisinhas aqui nisso, é só copiar e colar e o resto é, tipo, bem rápido. Então, é uma solução válida, assim, na minha opinião. Daí, tem outro exercício, que eu resolvi ele, mas eu não cheguei a, tipo, pensar em como explicar ele. Eu nem fiz slides. Eu não sei se eu deixo para a próxima aula, para, tipo, fazer slide e explicar ele melhor, ou se eu só pego aqui e tento explicar ele, tipo, e só vai, assim. Eu não sei. A gente está assim voluntário para a semana que vem. Então, se você quiser continuar na semana que vem, eu acho bem válido. Pode ser. Pode ser? Porque eu acho que a explicação vai ser melhor, porque senão vai ser muito, muito ruim. Legal. Bacana. E aí a gente... Bom, então agradecer a primeira parte aí da oficina do Bernardo. Né, Bernardo, obrigado por trazer conteúdo para a gente. Todo mundo agradece ao Bernardo. Vamos, então, encerrar aqui a parte da oficina. Eu coloquei ali uma proposta que eu